Fala, meus amigos e minhas lindas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, rapaziada, trazendo o nosso segundo episódio da nossa minissérie aí do TG, tá? O segundo episódio, vão ser só 3 episódios, tá? Então bora que bora falar um pouquinho pra vocês. Mas, gente, irmão, se inscreve no canal, deixa aquele like maroto e ajuda na divulgação e manda pro amigo, pra tia, pra avó, pra todo mundo aí, que faz toda a diferença e ajuda pra caramba. O YouTube é divulgar a gente. Vocês sabem como o algoritmo do YouTube é meio doidão e tal. Então, pra ajudar a divulgar ainda mais pessoas, não deixa de comentar e de se inscrever no canal, porque faz toda a diferença e ajuda pra caramba, tá? Além disso, se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Eu sou o Blight, vai ser um prazer ter você aqui com a gente. E acompanhe nossa série de PXG também, rapaziada, Guia de Iniciantes para Iniciantes. E também, caso você curte outro tipo de game aí, temos o GLAzito, nosso Runline, que eu também faço vídeos aqui no canal e em breve vou fazer de Tracantes também, tá? Então seja muito bem-vindo à família, bora que bora. Tá? Gente, irmão, também queria falar, link da descrição vai estar aí, a link da Curse Diamond, parceiro oficial do canal. Por lá vocês compram gemas, diamantes muito mais baratos, né? Vocês pagam muito mais barato comprando por lá. E ainda tem cashback, pessoal. Isso mesmo, comprando por lá tem cashback. E comprando por lá ainda você ajuda o canal. Então quer dar uma moralzinha? Quem puder dar uma moralzinha, dar aquela fortalecida, compra por lá. Que eles são parceiro oficial do próprio PXG, então pode ficar tranquilo que é totalmente seguro, tá? Então, quem puder, dê essa moral. Mas quer me dar uma moral mesmo? Só se inscrever e já deixar o like, que faz toda a diferença, mano. Então bora que bora, tá? Vocês vão ficar vendo aí de fundo as batalhas rolando do TG, tá, galera? Esse vídeo vai ser sobre falar minha experiência de fazendo o médio. E o próximo vai ser sobre falando dos desafios X1, X2 e do difícil, tá bom? Cara, no médio, no início, foi muito a primeira tentativa, assim, foi meio complicado, mas depois eu percebi, cara, que era muito fácil. Tipo assim, o easy e o médio são muito tranquilos. Mas o primeiro contato de alguém que nunca fez o PVP, que não entendia a questão dos personagens, como é que fazia o Pokémon surfar, onde posicionar, se deixava ele mais parado, se deixava ele andando pelo mapa e tal, foi uma experiência bem diferente. E um desafio bem legal, me diverti pra caramba fazendo, cara. E eu recomendo muito, é uma experiência de um TG, é uma experiência muito legal mesmo, tá? É uma experiência que eu, pelo menos, gostei bastante. Me trouxe uma nostalgia, eu me senti dentro do anime de Pokémon. Gostaria muito que tivesse o Ash pra gente enfrentar, infelizmente não tem. Tipo, o Red também seria bem legal se tivesse. Porque, cara, realmente foi uma experiência muito doida. E os desafios, cara, realmente cada um se usar um clã ali é uma coisa bem diferente, um sistema que traz uma coisa bem legal ali pro modo em si, né? E eu conversei com bastante galera, com bastante pessoas também, e eu fiquei sabendo que antigamente não existia o modo PvE, tá? Antigamente o TG era só PvP e depois, futuramente, eles adicionaram o PvE. E eu acho que foi uma grande edição, porque pelo menos eu não fiz nenhuma partida PvP. Talvez, quem sabe, no próximo, né? Mas, cara, foi uma aquisição muito da hora, foi uma experiência muito massa. E eu conheci vários Pokémon insanos, cara. Muito bom mesmo, quando o Sandslash, né? Achei muito massa o valor da Sandslash, Mamoswine, pude usar vários Pokémons, pude testar Pokémons que eu sempre tive curiosidade, sabe? Se a galera fala esse Pokémon é muito bom, vou testar aqui se é bom mesmo. E, cara, eu testei muito Pokémon brabo demais. Infelizmente eu não pude testar os T1As, né? Que eles não estavam disponíveis nesse TG pra gente, mas tive a oportunidade de testar vários T1C, vários T1B também, e outros T2 e T3 de vários clãs, pessoal. Então foi muito legal, vi vários Megas também, e, cara, vi muita coisa. Inclusive, o Elite Hitmonlee, cara, é um monstro, o bicho é um monstro, o bicho faz pirueta de olho fechado, na moral, o bicho é muito da hora. E eu já gostava dele no anime. Aqui eu percebi que pra PVP ele é muito roubado, então a galera do Counter-Strike tá bem servida com o bicho, cara, o bicho é muito bom mesmo. E, cara, muito doido. Conheci vários outros Pokémons também que achei interessante. Cara, Mega Banette, muito doida. Shining Polion, muito massa também, cara. Achei sensacionais esses Pokémons. Cara, a Mega Banette é um Pokémon que eu gostaria e quem sabe um dia eu vou tentar adquirir para a nossa série, tá? Por mais que a minha conta principal seja... A antiga conta principal seja a Malefic, a atual da série que vocês veem, que é Stormblight, é Ciavel. Por mais que seja Ciavel, né? Pode ser que eu tente adquirir aí, ou tentar dropar, quem sabe... Dropar é mais difícil porque eu não caço na Hunt, a gente não vai caçar na Hunt lá, né? Mas, cara, eu achei muito roubada. Ela tanto no PVP, a galera fala que ela no PvE também é muito forte. Então é muito legal a gente ter esse conhecimento, a gente vê os Pokémon de perto e fala assim, caraca, galera, você fala desse Pokémon, você vai lá e testa. Então é realmente a experiência ali de você poder testar. Eu, muitas vezes, fiz desafios, desafiei os NPCs. Depois que a gente concluiu, a gente pode desafiar de novo, né? Depois que eu concluí tudo, eu desafiei eles com a minha rotação. Eu fiz uma rotação de CAV lá, a early game, a mid game, a late game, que seria a inicial, a do meio do jogo e a do final do jogo. Assim, por mais que não matava os NPCs, né? Que eu não tava com esse intuito, eu só queria realmente, depois que eu já havia derrotado, já havia pegado a premiação deles, pra testar, pra ver como seria ali a troca, a mudança de skills. E, cara, eu achei muito boa, lógico.
é uma noção superficial, porque eu não tô na Hunt, tipo, na NW pra testar, é muito menos Outland e Yorn, né, para dar teste, então tem muita coisa que vai variar, óbvio, mas eu testar as skills, como ficaram a distribuição delas na barra também, como eu me senti mais à vontade, cara, essas experiências foram bem legais. Mas falando agora da experiência dos desafios dos NPCs médio, cara, achei uma experiência bem interessante. No início, como eu disse, foi meio difícil pegar um pouco a mecânica ali, porque eu não tava realmente acostumado, mas a partir da terceira vez que eu tentei, eu fui de boa, cara. A partir do terceiro NPC, eu praticamente passei todos os outros de primeira. O negócio foi só, sabe aquela famosa engatilhar? Você começa a engatilhar e depois você já sai andando, já sai pegando um carrinho, tomando controle ali e tudo mais. Cara, realmente, no início, até você pegar as mecânicas, entender as nuances ali, o que pode, o que não pode, é diferente. É uma situação bem diferente. E não é tão fácil quanto parece, tá? Demanda um pouquinho de paciência, de experimentar, entender qual Pokémon faz qual coisa. Tipo assim, a Wiki dá uma ajudada muito boa, mas depois a gente percebe também que tem várias outras equipes que a galera usou para donar. Pode ser mais fácil para você essa outra do que aquela outra. E eu achei bem legal que eu aprendi a montar equipes, galera. Eu vi, tipo assim, tantas vezes a gente usa Pokémons iguais, podemos dizer, a gente usa o mesmo Pokémon, só que pode derrotar o time de outra pessoa, talvez de outro clã, que a gente fala assim, esse Pokémon derrota esse. E se eu trocar esse Pokémon com esse? Aí a gente começa a pegar essas coisas, esses detalhes, sabe, de criar a nossa própria equipe, moldar o nosso time. Isso, cara, é muito bom. Isso me traz a vibe de um Pokémon de web, de internet, não sei como é que fala, acho que é de aba, de internet, navegador, é navegador que fala. Que é o Pokémon Shutdown, ou Showdown, não sei certo como pronuncia. E, cara, esse Pokémon, eu lembro que ele é igual o GBA, né? Só que ele na internet você desafia o Pokémon contra o Pokémon, ele é batalha de turno igual o Pokémon mesmo de GBA, de Game Boy, né? E, cara, é muito doido. Inclusive, ele traz uma vibe muito gostosa, o PVP dele e tal. Então, o TG me trouxe essa vibe, lógico, com suas grandes diferenças, afinal. O TG é no molde do Tibia, né? Que é o do molde do PXG, que é o molde do Pokédex Games, né? Então tem suas diferenças óbvias, claro, né? Mas, cara, muito gostoso. Eu, pelo menos, gostei bastante. E sei que é uma experiência única. Realmente, a experiência do TG não é uma experiência de nada de hunt, nada de derrotar NPC BH. Tem um pouco de semelhanças, né, com BH, obviamente as duas são muito inspiradas, as mecânicas de ambas, porque BH também é derrotar NPC, né, então você vai enfrentar o treinador, mas, cara, o TG tem sua diferença, porque realmente você tá no ambiente ali da arena, prata o desafio, você vê um tanto de galera passando, andando ali em volta, aí depois tem os torneios, as ranqueadas, que você pode ganhar premiações também, né, então tem muita coisa massa, cara, e muito, muito, muito mesmo. E a melhor parte pra mim foi testar os Pokémons, galera. Pude testar a Milotic, cara, é um Pokémon que eu queria testar muito, que eu acho ela incrível. Inclusive, pra mim, a Milotic deveria ser da rotação Ciavel, na minha opinião, tá, rapaziada? Comentem se vocês acham ou não, pra quem curte aí Pokémon. Comentem Pokémons que vocês acham que deveriam ser também, que eu acho bem legal a gente ter esse debate, essa conversa é uma coisa bem da hora também, tá? E, cara, testei Mega Swampert, Shiny Feraligatr, que inclusive é muito top, que é um T1C, tá? No caso, a gente testa ele sem um TM, porque ele com TM é PVE, né? Exclusivo. E o sem TM é usado no PVP também. Pode ser usado na rotação também? Pode, mas geralmente ele é mais usado só pro PVP. Cara, pude testar vários e vários Pokémons, então foi uma experiência muito boa mesmo, cara. E meu feedback pra vocês é acompanhe o terceiro episódio, que eu vou falar realmente mais aprofundado. O terceiro episódio não vai ter gameplay de fundo, né? De eu enfrentando os NPCs, porque eu não gravei. Mas podem ficar tranquilos, galera, que depois, no próximo TG, eu vou fazer passo a passo de como derrotar os NPCs, tanto do Easy, do Médio, do Hard, do X1 e do X2, tá? Passo a passo mesmo, vou bastar as metas que eu usei, vou salvar os times, vou ensinar lá vocês a pegarem os times que eu usei, vou salvar um por um também para vocês só pegarem já pronto com todos os reais e tudo mais. Vou falar os posts que vocês vão usar, então vai ser uma coisa bem tranquila. Para caso alguém depois de ter visto essa minissérie sinta vontade de participar do próximo, então eu quero trazer essa ajuda, quero trazer essa dinâmica. O intuito do canal é ajudar iniciantes, ajudar pessoas novas, trazer mais pessoas para esse mundo do Pokémon, no mundo do PXG, mas exatamente meio que do Tibia Pokémon, vamos falar assim, né? Então, acho que é bem legal ter essas ideias, essas mecânicas e traz uma vibe muito boa também, tá? Então, de mais delongas, não vou enrolar muito mais, que mais foi trazer o intuito dessa série é trazer meus relatos, minha experiência, né? Mostrar um pouco pra vocês. E foi muito bom fazer isso, cara. Na moral, eu gostei pra caramba, me diverti muito mesmo. E pude ter essa experiência, como eu disse, de vocês enfrentar esse Pokémon, ter essa vibe de sentir realmente dentro de um torneio, dentro do anime, podemos dizer assim. Então, foi muito legal, foi muito massa. No terceiro vídeo eu vou falar mais dessa experiência mais aprofundada e tal.
Não vai ser um vídeo muito longo, podem ficar tranquilos, mas espero que gostem. Não sei se esse vídeo vai dar muita visualização, acredito que não, mas se puder deixar um like e se inscrever, faz toda a diferença. E acompanhe nessa série que tem sempre coisa quentinha e fresquinha saindo pra vocês aí, tá? Então, bora aqui, bora, pessoal. É um prazer ter tido vocês aqui assistindo o vídeo. Um grande abraço, um grande beijo. Falou!